graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Que o Senhor esteja enchendo a sua vida todo o poder, amor e a presença do Espírito Santo nessa hora. E eu quero te pedir agora, antes mesmo que nós lemos a Bíblia, que você abaixe sua cabeça. Eu sei que já está orando agora, mas eu quero te pedir que você ore mais um pouco. Peça a Deus agora, ao Espírito Santo, que venha falar ao seu coração. Essa é uma noite que nós queremos muito que o Espírito Santo esteja trabalhando, atuando em nossas vidas, nossas famílias. E é preciso que nós nos entreguemos. Coloque-se diante de Deus agora, o Espírito Santo, dizendo: Senhor, fala comigo. Fala no meu coração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nós nos colocamos agora diante do Senhor, humildes. Esse é o momento, ó Pai, que nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor fala através da Sua palavra, o Senhor fala através do nosso coração, o Senhor usa a nossa vida para poder transmitir a Tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, humildes, cônscios, ó Deus, aqui somos 100% dependentes do Senhor, cônscios que somos instrumentos da Tua mão, cônscios que o Senhor quer falar conosco essa noite, cônscios que o Senhor quer realmente promover dentro de nós um avivamento poderoso. É por isso que nesta hora, Senhor, nós nos entregamos todos em Tuas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade, tanto aqui na terra quanto no céu, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, Velho Testamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14. Enquanto você abre, quero estender meu abraço fraterno às pessoas que nos veem pela internet também, que estão assistindo esse culto, que vocês também possam também estar sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, assim como todos nós aqui já estamos. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Crônicas está lá depois de Josué, depois de Reis, um pouco antes de Jó, um pouco antes de Salmos. Versículos 7, aliás, capítulo 7, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, somos cristãos, se humilhar diante de Deus, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, são os nossos pecados, então eu ouvirei dos céus e o Senhor perdoará esses pecados e sarará a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, a nossa igreja, nossa nação. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos queridos, glória a Deus. Que o Senhor se digne a nos abençoar com essa palavra, que o Senhor se digne a abrir o nosso coração, que o Senhor se digne a estar produzindo em cada um de nós temor nesta hora, diante de Deus, porque esta é a palavra do Senhor, e é a palavra para nós outros, porque Ele fala do seu povo, e nós somos o seu povo. Portanto, essa palavra é para nós de maneira integral, completa, total. Esse versículo, queridos, começa com uma palavrinha muito interessante, que todas as vezes que eu a vejo na Bíblia, precisamos parar, é necessário parar, porque ela é uma palavrinha que nos leva a duas opções, duas decisões. É uma palavrinha condicional, ela tem uma condição agregada, que é a palavrinha se. Quando essa palavrinha se está estabelecida diante de uma frase, diante de uma afirmação, é preciso prestar atenção, porque ela vai nos levar a duas possibilidades, ou até mais possibilidades. E ele está dizendo: se, presta atenção, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, ou seja, se colocar diante de Deus com a consciência de quem somos e quem Ele é. Quem somos? Vamos ver quem somos daqui a pouco. Orar, ou seja, entrar em comunicação com Ele. Não é somente ter consciência de quem somos e quem Ele é, mas se postar diante dEle para conversar com Ele, abrir o nosso coração diante dEle. E Ele diz, e se converter, ou seja, haver uma mudança dos seus maus caminhos, ou seja, daquilo que nós estamos procedendo, daquilo que nós estamos tendo de atitudes aqui na terra. Ele diz, se nós fizermos isso, então Ele diz, eu vou ouvir dos céus, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua vida, vou sarar os relacionamentos, vou sarar a sua alma, vou sarar a sua família, vou sarar essa igreja. Nós estamos em tempos, querido, esse mês, onde estamos vendo na palavra de Deus, pesquisando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus a respeito de avivamento. É nosso propósito que nós venhamos a entender o avivamento. É nosso propósito que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós sobre a relevância do que é ser um avivado. Um avivado. Somos todos cristãos, somos todos homens e mulheres, temos consciência de Deus, sabemos de Deus. Mas quando fala-se de avivamento, não se fala de uma obra do Espírito Santo lá nas pessoas que estão lá no mundo, propriamente dito, mas fala do povo de Deus que somos nós. E avivar, nós já vimos aqui, que é nascer daquilo que está morto, dar vida naquilo que não tem vida, reviver aquilo que não está vivendo, inflamar aquilo que está apagado, dar nova composição de vida de qualidade. E Deus quer fazer isso com o seu povo, Deus quer fazer isso com cada um de nós. É propósito de Deus reavivar, trazer de novo a vida na tua casa, na tua família, no teu interior, na sua alma, nesta igreja, nesta nação. Nós não podemos esperar que venhamos a ter uma nação que seja abençoada por Deus de maneira plena, se nós, como povo de Deus, não entendemos a respeito de avivamento. Aviva, Senhor, a sua obra. É o que nós pregamos no ano passado. Aviva, Senhor. Essa é uma petição, é um clamor que se faz ao próprio Deus, porque vem dele totalmente a possibilidade de gerar de novo a vida dentro de nós. Mas, segundo esse versículo que estamos lendo, que acabamos de ler, ainda que venha de Deus o avivamento, esse vigor, essa vida, essa forma de vivermos um relacionamento com Deus, essa oportunidade ímpar que o povo de Deus tem de receber Deus na sua pessoalidade, na sua individualidade, no seu interior, na sua família, no seu casamento, na relação com os seus filhos, na relação dos filhos com você, na relação da igreja, dos irmãos entre nós. Essa possibilidade de Deus conosco tem um condicionante, tem alguns condicionantes, e a partir desse domingo nós vamos ver vários deles, tratando individualmente cada um deles, porque o avivamento para vir numa comunidade, num povo, numa nação, como já veio e pregamos aqui no domingo passado, em várias nações foram transformadas pelo avivamento de Deus, nações, regiões, países foram transformados pela ação avivada do Espírito Santo no povo. E onde começou? Começou com um indivíduo, começou com uma família, começou com algumas famílias, começou na igreja e se expandiu para uma nação, movendo uma nação em direção a um estilo de vida, a uma forma de viver, forma essa que é por demais abençoada, por demais ricamente abençoada por Deus. E é exatamente isso que nós estamos buscando. O avivamento, queridos, é a manifestação de um Deus poderoso no meio do povo, para curar, libertar, salvar, além de cuidar, proteger e dirigir. É Deus tendo uma relação com cada um de nós, num nível de uma intimidade tal,
que nós somos absorvidos por essa divindade. É, queridos irmãos, uma erupção de Deus no nosso meio. É um Deus vivo e poderoso que atuará nesse contexto de avivamento na igreja que tem se posicionado um tanto quanto apática, morna e desfigurada. Por que desfigurada? Perdeu a relação com esse Deus, ou vem perdendo, e vem se conformando com o mundo, ao invés de conformar o mundo. Exatamente o que é nós entrarmos na sociedade como um todo e transformar essa sociedade, como já aconteceu nos anais da nossa história da igreja cristã. Como eu há pouco disse, veio o avivamento num povo, numa nação, a partir de uma pessoa, a partir de uma família, a partir de uma igreja, e foi contagiando, gerando mudanças dramáticas, importantíssimas no ser e no posicionar-se dessas pessoas. Queridos, avivamento é a predominância da justiça sobre o pecado, a predominância de Deus num povo, suplantando a fraqueza humana e gerando nesse povo força, vigor, não somente espiritual, mas ético, comportamental, relacional. Isso é avivamento. E nós estamos num século que estamos desesperadamente necessitados de avivamento. E por que nós precisamos disso? Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade doente, fética, e é uma sociedade que está moribunda. Mas quando nós olhamos para a sociedade, fica mais fácil falar. O duro é quando nós olhamos para nós mesmos, nós outros, como igreja, e nós necessitamos e carecemos de avivamento desesperadamente, porque nós somos uma igreja em crise, vivendo em crise, perdendo a noção de quem é e quem somos como igreja. Igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, corpo esse que tem a finalidade, como eu disse há pouco, de transformar a sociedade. Tem esse poder, todavia não vive esse poder, não vive esse poder, e se transforma, como Apocalipse fala, uma igreja morna. E quando a igreja está morna, Deus diz assim: eu vejo vocês mornos e tenho um desejo de vomitar vocês pela boca. É terrível essa expressão de Deus a nosso respeito. Por isso que nós desesperadamente carecemos de avivamento. Urge que nós clamemos por avivamento. Clamemos. Cada oração precisa estar embebecida de um sentimento tremendo de avivamento. Precisamos estar conectados com Deus, suplicando: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra. Nosso país está desesperadamente necessitado disso. Nossa nação hoje é uma nação que precisa do povo de Deus, não como um povo omisso, calado, prostrado diante das circunstâncias, mas um povo cheio do poder de Deus, transformando não somente a nossa comunidade mais próxima, mas quiçá, em nome de Jesus, toda essa nação. É possível? Claro que é possível, porque isso já aconteceu, já estou repetindo pela terceira vez. Mas quando virá esse clamor? Quando que poderá haver esse avivamento na minha vida e na sua vida? Quando? Como eu disse, nós estaremos nesses domingos falando a respeito de questões pontuais, imprescindíveis, pré-requisito para o avivamento. Repito, o avivamento é a obra de Deus, mas é necessário que o povo almeje o avivamento. O Espírito Santo, ele é um Deus maravilhoso que está pronto a derramar do seu poder, da sua presença, da sua direção, da sua capacitação sobre cada um de nós. Todavia, nós somos os grandes obstaculadores desse derramar do Espírito Santo. E hoje nós estaremos falando sobre um dos pontos fundamentais na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, para que nós possamos liberar o descer poderoso, maravilhoso, inigualável do Espírito Santo. Quando nós
vamos ouvir o avivamento chegar? Quando houver, queridos irmãos, humilhação, choro e confissão de pecados. Hoje o tema é pecado. As igrejas pregam pouquíssimo sobre pecado, porque constrange. Falar de pecado sempre é um assunto delicado. Melhor falar sobre prosperidade, crescimento, riqueza, amor. Nada contra esses temas que são pertinentes ao povo de Deus. Mas pecado é algo que nos confronta, é algo que nos coloca diante de uma realidade nua e crua, porque somos pecadores. E não é fácil tratar desse assunto. Não é fácil. Entretanto, extremamente necessário. Extremamente necessário. A igreja, meus irmãos, como eu disse há pouco, tem se conformado com o mundo e tem tido pouca convicção de pecado. A igreja, quando eu digo igreja, eu estou falando eu e você. A minha família é a tua família, a minha casa é a sua casa. Não é a instituição, porque às vezes nos escondemos desse coletivo chamado igreja e se esquecemos que o problema sou eu, é você, somos nós. Portanto, não se exima de estar absolutamente incluído, porque você é a igreja, eu sou a igreja. E quando dizemos que a igreja tem se acostumado com o pecado, é verdade. É verdade. Já não existe choro e vergonha pelo pecado. Nós estamos sendo conformados com esse mundo. E nós vamos falar disso daqui a pouco, na sequência. É muito importante compreendermos que nós precisamos nos levantar veementemente, se posicionando contra o pecado. Por quê? Porque aonde imperar o pecado, não vem avivamento. Não vem. Nós precisamos chamar pecado de pecado. Muitos estão tratando essa anomalia da nossa vida, ou seja, esse distúrbio, essa desfiguração, como algo corriqueiro. E pecado é pecado. O texto que nós lemos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, que é pecado, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei você. O inverso, portanto, é verdadeiro. Quando a igreja se acostuma com o pecado, ela perde a oportunidade de ser abençoada. Eu quero tratar, pelo menos nessa noite, com alguns pontos de pecado. Não vai dar, evidentemente, de tratar todas as possibilidades do pecado, mas alguns relevantes em nosso tempo, em nosso século, que vem desfigurando a nossa condição como igreja, precisa ser abordado, trazido à tona, para que nós possamos refletir sobre, e principalmente que possamos ter uma introspecção, uma reflexão sincera, franca diante de Deus. Quero lembrá-los que Deus é onisciente, e a onisciência de Deus faz com que Ele conheça de maneira particular o meu coração e o seu coração. Hoje, no nosso estudo discipulado, conversávamos, dizíamos: nós, seres humanos, podemos gerar uma condição ao outro ser humano, de transmitir ao outro ser humano alguma coisa que não é verdade, pela maneira de nós montarmos esquemas. Diante de Deus, isso é absolutamente impossível. Porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós proferirmos qualquer palavra, Ele já sabe qual vai ser dita. Porque Ele está dentro do nosso coração. Ele é onisciente. Portanto, qualquer firula que podemos fazer diante de Deus para esconder pecado é uma completa e total ignorância. É estultícia, é loucura, é criancice. Precisamos tratar pecado de pecado. E uma das coisas que o pecado tem feito é desfigurar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. Amados, é imperativo que nós saibamos que quando nós nos desviamos da presença de Deus, seja por que motivo for, nós estamos estabelecendo já uma via de pecado terrível. E passamos pelo pecado a ficarmos desfigurados. O que é desfigurado, repito? É perder a forma.
E um dos pecados também que tem trabalhado tremendamente no nosso século é a desfiguração da família. Presta atenção nisso. Nós estamos vivendo um século que a família está sendo desfigurada pelo pecado, pelas obras das trevas, em nossa casa, em nossa vida, na igreja. Primeira desfiguração na família: papel do homem e papel da mulher. Papel do homem, irmãos, Deus criou a família dentro de um composto de organização, aonde Ele delegou autoridade para o homem e para a mulher, num contexto de diferença. É preciso que nós compreendamos e entendamos que Deus estabeleceu a família dentro de um estilo, de uma forma de organização, e para isso tem a ver com autoridade. E Deus, quando delega autoridade, Ele não brinca com isso. Ele não brinca com isso. Ele não tangencia com isso. A autoridade dada por Deus é autoridade. E a família tem que respeitar de maneira sublime essa delegação da autoridade que Deus dá ao homem como líder da casa, a mulher como coajudadora, como vivendo uma situação junto, dentro do mesmo contexto de responsabilidades, mas sabendo que existe essa autoridade diferenciada dada por Deus. A desfiguração que há hoje, por conta dessa desfiguração, está nos filhos. Hoje os filhos não respeitam os pais. Não há o devido respeito que tem que ser dado de um filho para o pai, não importa a idade. Não importa a idade, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, jovem, adulto, ou até mesmo uma pessoa já de idade. Tendo seu pai e sua mãe viva, é preciso respeitá-los de maneira realmente integral. E a Bíblia deixa claro: quando nós não respeitamos nossos pais, nosso tempo na terra é abreviado. Presta atenção nisso. Nosso tempo na terra é abreviado. As bênçãos que poderiam recair sobre nós são retidas, porque filhos não estão respeitando os pais como deveriam. Os cônjuges não estão se respeitando como deveriam, agindo um com o outro com rigidez, com rispidez. Queridos, isso é uma desfiguração terrível que o nosso século está vivendo, aonde esposo trata a esposa com uma tratativa desrespeitosa e vice-versa. Essa é a desfiguração terrível de pecado que hoje acontece em nossas famílias. Maridos não estão respeitando a esposa, esposa não respeita seus maridos, pais não respeitam filhos, pais tendo uma comunicação com os filhos completamente desrespeitosa, não bíblica. Meus irmãos, isso é século XXI que não pode entrar na nossa casa, não pode entrar na nossa família. Nós precisamos compreender que isso é um pecado terrível, pecado terrível. E esse pecado impede das bênçãos vir na nossa casa. Presta atenção quando eu falo de avivamento, estou falando de bênção sem medida em nossa vida. Avivamento é uma vida com Deus, individualmente, repito, dentro do contexto familiar, dentro do contexto de igreja, dentro do contexto social. Mas quando nós permitimos que essa cultura do mundo, que vem desfigurando a família, permeie, adentre a nossa casa, nós estamos dizendo: não venha a bênção. E dentro do contexto familiar ainda, uma das questões do nosso século que mais tem pervertido a família é o chamado namorido. Muito comum em nossos dias de hoje, namorido, onde as pessoas não estão mais buscando nem sequer as condições sociais da lei social brasileira, da sua nação, para estabelecer um casamento, que dirá a bênção de Deus. As pessoas estão se juntando aos montes, casais estão se vivendo juntos, sem a menor condição hoje de entender o que é casamento, o que é família, o que é família. Isso está dentro da igreja. Quando eu falo igreja, é a nossa casa, nosso rincão. Nós precisamos nos levantar de maneira veemente contra essa cultura nefasta, diabólica, destruidora, desfigurativa da família. Isto é pecado. Isto é pecado. Deus, querido irmão, ama profundamente o pecador, mas rejeita veementemente o pecado.
A bênção de Deus está disponível para o seu povo. Nós vimos aqui no texto hoje. Todavia, precisamos compreender que esta bênção está diretamente ligada com o nosso comportamento, nosso posicionamento diante do pecado. Outro tema terrivelmente sério em nosso século, terrivelmente sério. Há uns séculos passados, no meio do século passado, esse tema era chamado de tabu, não se falava, não se comentava. Tamanha era a rigidez com que ele era tratado no meio da sociedade, que dirá na própria igreja. Sexo. Algo maravilhoso que Deus nos deu. Entretanto, estamos vivendo um tempo terrível de conformismo com que essa máquina mundana tem tratado este tema. Fornicação, pecado terrível. O que é esse pecado? É todo ato sexual fora de um contexto de casamento, seja de jovem, adolescente, adulto, ancião, não importa. Todo sexo praticado fora da bênção do casamento é fornicação. Isso é maldição na vida da igreja, na vida das pessoas, das famílias. Maldição. Todo aquele que pratica isso está abrindo uma porta escancarada de maldição sobre a sua vida, da perda do avivamento, está impossibilitando esse avivamento. E quando isso acontece na igreja, creio, queridos irmãos, creio, a bênção de Deus é impedida. O adultério, casais, homens, mulheres, a gente ouve isso com tanta naturalidade hoje em dia, que não faz mais aquela questão interna nossa de nos rebelar contra. Eu ainda sou do tempo que isso era vergonha. Vergonha. Hoje não é mais nada. O duro que isso já está dentro da igreja. Dentro da igreja. Pornografia. O que é pornografia? É a exposição desse sexo por meios da mídia para deturpar, desfigurar a mente, o coração e os relacionamentos das famílias. Pornografia televisiva. Quantas vezes você está assistindo um filme aparentemente inocente, no meio dele entra a pornografia e você fica estarrecido? Quantas vezes estamos assistindo um filme tranquilo em casa, tá até os netos, tá os filhos, de repente entra a pornografia no meio e você fica constrangido? Sabe o que faz? Sabe o que faz? Porque a cena está lá. A cena está lá. Você fica ali. Desliga do canal, o que eu faço? Porque a proposta do filme não era aquela. Não é essa. Entretanto, está lá no meio. Porque isso é cultural. A pornografia. A pornografia na internet. E o que é pornografia? É a exposição do sexo ou do relacionamento sexual de uma maneira absolutamente indevida. Pecado. E hoje nós temos uma das maiores indústrias mundiais tirando todo o recurso da pornografia. Pecado. Pecado que inviabiliza a bênção de Deus na vida da pessoa. Pecado que inviabiliza a vida do casal. Quantos casais nós temos que tratar, queridos, que estão vivendo totalmente dominados pela pornografia da internet, da televisão? Terrível, terrível. E por fim, o que eu quero tratar hoje, dentro desses três propostas de pecado: trabalho. Pastor, mas como trabalho? Trabalho. O trabalho hoje tem sido um meio terrível de pecado. Mas como? Todas as vezes que ele entra na vida de uma pessoa, de uma casa, de uma família, para estar em excesso desnecessário. Excesso desnecessário. Nós estamos numa cultura, é importante entender isso, nós estamos numa cultura de liberdade. Houve épocas na sociedade que o trabalho era imposto, não haviam direitos, eram circunstâncias dadas às famílias, que eles tinham que trabalhar 16 horas, sem descanso, porque era um contexto social. Graças a Deus hoje mudou isso, nós temos liberdade hoje. O problema é que nós lidamos com essa liberdade com libertinagem, com irresponsabilidade. E quantos casais, quantas famílias nós temos visto, acompanhado, que por conta desse trabalho
desnecessário, as famílias estão sendo destruídas, estão sendo acabadas. É pecado. O trabalho é uma bênção, se transforma em pecado. Por quê? Pelo costume do século XXI, pelo formato do mundo na nossa cabeça, levando as pessoas, homem trabalhar, mulher trabalhar, a família fica toda desintegrada, desfigurada, porque ambos estão trabalhando, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para se unir com família, porque todos têm que trabalhar, mas que na verdade você vai fazer uma análise mais firme, mais desinibida de coisas, você vai perceber que ali tem uma extensão de trabalho desnecessária. Dentro do trabalho, a desonestidade, que é do empresário que opera tendo uma proposta fraudulenta, opera tendo uma proposta de enganar esse ou aquele, opera tendo uma proposta de enganar o governo, opera tendo uma proposta de enganar seus próprios colaboradores, e isso é algo com o objetivo de enriquecimento, e é um pecado terrível na cabeça dos empresários. Quantos empresários cristãos que hoje vivem aprisionados nessa cultura? Eu conheço vários. Eu próprio já vivi muito esse desafio de viver livre dessa condição, dessas amarras, dessas prisões, dessas condições terríveis de viver aprisionado na cultura desse mundo. Mas também tem um empregado. Pecado daquele empregado que age dentro do seu trabalho para roubar. E roubar aqui é de maneira extensa. Eu também já vivi isso muito. E teve funcionários, colaboradores, cristãos que estavam ali para roubar, para tirar. Quantas vezes tive dificuldade com isso? Quantas vezes? Quantas vezes trouxe para dentro da empresa aquelas pessoas que a princípio deveriam ser de confiança, e nós tributávamos confiança, e as pessoas estavam nos roubando. Tive que algumas vezes ter que trazer o pastor dessa pessoa para tratar do assunto, porque não tinha como tratar aquela pessoa. E pessoas que estavam na igreja todo domingo, profissão da fé, roubando. Ou ainda, algo que é mais trivial, roubando o tempo dele no trabalho. Tem o tempo e negligencia o tempo. Negligencia o tempo com coisas que não tem a ver com a função, com o trabalho, e age com maior naturalidade, porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Rouba o tempo. Outros roubam a eficácia. A eficácia. Pode render mais, tem tudo para render mais, tem capacidade para mais, mas não faz. Não faz. É roubo. E essa é uma cultura que entrou dentro da igreja. É pecado. É pecado. Deus não tem nenhum compromisso com o pecador. No contexto de Deus. Presta atenção nisso. Não tem nenhum compromisso com o pecador. Deus tem compromisso com o pecador para libertá-lo, curá-lo, resgatá-lo daquilo. Mas a bênção de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei e então eu sararei, então eu abençoarei. Queridos irmãos, quando houver a conversão e o abandono do pecado, então verdadeiramente nós teremos a bênção vindo sobre a pessoa e sobre a igreja e sobre a família. Quando o pecado, meu irmão, é tolerado pelo crente, eu falo crente aqui é o que crê em Deus, não é nenhum contexto de religião, mas aquele que crê em Deus. Quando o pecado é tolerado, o Espírito Santo não vem. Presta atenção nisso. Quando o pecado é tolerado, o Espírito Santo não opera, não abençoa. Lembra da história de Acã? Josué havia acabado de passar o Rio Jordão com o povo de Deus. Entrou na Palestina. Primeira cidade, Jericó. Muros enormes, largos, enfrentando um povo extremamente preparado, que até então não tinha tido povo que pudesse ter vencido aquela cidade, que era um forte, uma cidade muito fortificada. E a primeira cidade que eles encontram pós Rio Jordão é essa. Quem é o povo de Israel?
O povo de Israel era um povo peregrino, 40 anos andando no deserto, sem armas, sem estrutura militar, sem estrutura bélica, não tinha condições de lutar sequer com um povinho qualquer, e enfrenta Jericó. Mas Deus diz para eles: se vocês estiverem comigo, se vocês me buscarem com avivamento, então você vai ver a obra que vai acontecer, vai ver a obra. E Deus dá ordem para eles: vocês vão circundar a cidade 7 vezes, louvando e adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, 7 vezes, e no último dia 7 vezes, e na 7ª volta, dê um grande clamor ao Senhor. E no 7º dia da 7ª volta, deram um grande clamor ao Senhor, ou seja, adoração ao Senhor. Aquelas muralhas todas despencam, há um grande terremoto, e aquelas muralhas todas caem, e todo Israel entra dentro de Jericó, aonde estava, aonde os muros caíram, dominaram aquela cidade, conquistaram aquela cidade, e a fama cresceu. Passados uns dias, tem uma pequena cidade, um vilarejo chamado Ai, pequeno, sem fortificação, sem a menor condição bélica, de letra, né? Tira de letra. Para quem conquistou Jericó, Ai é um passo. Aí manda lá um pequeno exército, porque não precisava todo o exército, pega um pequeno exército. E eles saem numa derrota terrível, saem correndo para o deserto. O exército da cidade de Ai vai para cima deles e mata muitos deles, destrói a hombridade deles, o orgulho deles, a segurança deles. E quando eles chegam no arraial de Israel, com a derrota estabelecida, Josué não entende. Meu Deus, eu não entendo. Como é que nós tivemos que enfrentar Jericó e foi possível, agora vamos enfrentar Ai, uma cidade rica de nada, e acontece isso? Eu não entendo. E Jericó deita no chão e pede a Deus, e Deus fala para ele assim: levanta, porque eu não vou ouvir a sua oração. Mas como, meu Deus, que isso? Levanta que eu não ouvi, e não vou ouvir, está perdendo tempo. Mas por quê? Porque tem pecado no meio do povo teu. Como assim pecado? Tem pecado. Eu não disse, vocês viram que lá em Jericó não era para pegar nada deles? Eu não disse que era para destruir tudo? Mas nós fizemos isso, Senhor. Nós não pegamos nada. Eu tenho consciência disso, conheço o povo, ninguém pegou nada. Pegou sim. Alguém pegou, me desobedeceu e roubou. Como assim? Quem? Você vai saber. Eles começaram a orar e descobriram. A família de Acã havia pego prata, havia pego roupa, e tinham enterrado tudo dentro da tenda deles, no fundo da tenda. E eles descobriram. Enquanto eles não eliminaram o problema, não houve a bênção. E a hora que eles eliminaram, aí eles foram de novo guerrear, e Deus deu a vitória. Querido irmão, minha irmã, o Senhor não tolera o pecado. Ele não abençoa o pecado. Se você está vivendo em pecado na sua casa, se o relacionamento da sua casa com a tua esposa não está um relacionamento abençoado por Deus, ou seja, você não está respeitando a sua esposa, se a sua esposa não está respeitando você, se você não está tendo um respeito pelos seus filhos, se os seus filhos não estão respeitando você, se você não tem respeitado a palavra de Deus aqui na igreja, você não é dizimista. Querido irmão, não espere a bênção de Deus. Nós tivemos reunião no conselho ontem, e nós avaliamos aqui a igreja. Nós queremos que a igreja seja abençoada como um tempo de avivamento. Nós queremos você abençoado. E fomos olhar a relação das pessoas que são dizimistas. A Bíblia diz, o presbítero falou para nós aqui hoje, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Mas quando nós vemos essa palavra de Deus, está dizendo assim, ó: eu abrirei as portas do céu, abrirei as janelas do céu, derramei sobre você bênção sem medida. Nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Quando o pecado é tolerado, a bênção não vem. Quando o pecado é tolerado, o inferno se manifesta, o abismo vem e a morte mostra suas garras. Presta atenção nisso. Quando o pecado é tolerado, o inferno se manifesta. Como é que é isso? Quando nós pecamos,
nós naturalmente nos afastamos de Deus. Vamos se afastando de Deus. Vamos se distanciando de Deus. Quando o pecado é estabelecido na nossa vida e é tolerado, o que é tolerado? Eu convivo com ele. Eu tolero o pecado. Nesse momento, eu estou dando uma carta em branco para as trevas agir na minha vida, na minha família, na minha igreja. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando eu convivo com o pecado, eu tolero o pecado, eu estou dando autorização para que as trevas ajam na minha vida, e extensivo na minha família. Acã teve que pagar o preço do seu pecado, ele pagou, a sua esposa pagou, os seus filhos pagaram. A família sofre quando o pecado é tolerado. Deus não abençoa onde o pecado está estabelecido. É preciso nós tenhamos essa consciência, esse entendimento, para realmente nós refutarmos o pecado. O avivamento virá, a vitória chegará quando o povo de Deus se confessar, chorar, se arrepender e se envergonhar dos pecados. Não tem outro caminho. Esse é um ponto primordial, é a condição que Deus estabelece, não é algo que nós vamos estabelecer. O texto que temos hoje é extremamente claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É eu estar diante de Deus sabendo quem Ele é, quem eu sou. Se humilhar é ter consciência que eu preciso me arrepender. Jesus contou uma parábola para os discípulos. Diz que dois homens, um estava dentro da igreja, lá no tempo de Jesus, e batia no peito: Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Senhor, eu sou pecador, me perdoa. O outro diz assim: Senhor, eu quero dizer que eu te agradeço, porque o Senhor tem me dado a condição de entendimento de não ser um pecador. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu dou o dízimo, eu dou as ofertas. Te agradeço, Senhor, porque eu não roubo, não minto, não mato. Te agradeço, Senhor, porque eu procuro andar nos seus caminhos, de acordo com a sua palavra. E eu te agradeço porque eu não sou como esse aí, que é um pecador. No momento que Deus falou essa palavra, os discípulos chegaram em casa e falaram assim: mestre, nos explica o que o Senhor falou, que eu não entendi. O que o Senhor quer dizer? Ele disse que aquele que batia no peito é aquele que chorava os seus pecados, é aquele que se envergonhava dos seus pecados. E a atitude de bater no peito, o pastor Hélio nos ensinou hoje também na escola dominical, que bater no peito é uma cultura da época, dizer: eu realmente estou envergonhado, eu realmente estou diante do Senhor, mas estou corado de vergonha por eu ser esse pecador, por eu praticar esse pecado, por eu manter esse pecado na minha vida, por eu ter feito isso. E quando bate no peito, eu estou dizendo: Senhor, eu estou com vergonha. Quantas vezes, meu irmão, você já foi diante de Deus e eu estou com vergonha? Você não sei, eu sei das minhas vezes, que eu vou diante de Deus e olho para o Senhor e digo: Pai, eu estou com vergonha, eu tenho vergonha de pensar o que penso, sentir o que sinto, fazer o que faço. Eu tenho vergonha, meu Deus. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Preciso da sua misericórdia, porque é só através da sua misericórdia que eu posso sair da posição que estou, que eu posso ser vencedor. Se você não chorar nos pecados, meu irmão, se você não se humilhar diante de Deus, não há como ser abençoado, não há como vir o avivamento. Avivamento, meu irmão, é a plenitude de Deus na sua vida, é a qualificação do Senhor dos Senhores na sua vida, é a bênção de vencer Jericó da sua vida. Avivamento é a convicção de vitória. Avivamento é a certeza inabalável que Deus é contigo, e se Deus for com você, quem será contra você? Avivamento é a convicção de que não há diabo na terra que possa vencer você e a sua casa. Avivamento é vida,
Você hoje, meu irmão e minha irmã, está disposto a reconhecer o seu pecado? Pois eis que hoje se abre essa oportunidade. A palavra de Deus está sendo declarada, pregada, falada para que você veja que você é um pecador. E a palavra não deixa a menor dúvida, dizendo: não há um justo sequer sobre a terra. Todos carecem da graça de Deus, todos. Eu preciso reconhecer que sou um pecador, que tenho ido no lugar que eu devia ir, tenho participado de coisas que eu devia participar, tenho promovido coisas que eu devia promover, tenho estado na minha casa como não deveria estar. Muitos de nós nos revestimos de trajes para vir à igreja e se esquecemos que temos que ser autênticos, puros diante de Deus. Mas a pureza para nós só vem quando eu me ajoelho, quando eu me prostro de Deus, quando eu reconheço que eu sou pecador e preciso da sua misericórdia. Você está disposto essa noite, meu irmão, a romper qualquer pecado que esteja impossibilitando, inviabilizando a bênção na sua vida? Eu vou repetir. Você está disposto, meu irmão, a romper com o pecado que está impedindo a bênção da sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho? Muitos dizem para mim: eu não entendo porque eu não cresço. Bom, Deus sabe e você sabe. Se houver qualquer coisa que está impedindo de você de crescer na vida por conta de pecado, confesse. Porque se não houver confissão, não há bênção. A bênção vem na medida da confissão. Porque Deus é fiel e justo para perdoar todo pecado. Filhinhos, não pequeis, diz João. Mas se pecares, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo, para interceder por você junto ao Pai. Mas é necessário bater no peito: eu sou um pecador e careço, Senhor, da sua misericórdia. Eu sou um pecador e quero vos dizer que eu sou o maior dos pecadores. Porque quanto mais você conhece da palavra, mais a responsabilidade pega naquele que conhece. E eu sei o quanto eu preciso de Deus por conta daquilo que vai se revelando pela palavra na minha vida. Na minha vida. Por isso, essa noite, hoje de manhã já tivemos isso, eu vi o derramar do Espírito Santo nessa igreja. Hoje de manhã, os que estavam aqui sabem disso. Essa mesma palavra foi pregada. Essa mesma ação do Espírito Santo estava aqui, porque houveram corações que se abriram diante de Deus. Se você, que se diz cristão, se humilhar e orar aqui essa noite, diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e buscar esse Deus, e se prostrar nesse Deus, confessar os seus pecados, e tiver uma decisão no seu coração de conversão, porque como é que nós lidamos com o pecado? Primeiro, o Espírito Santo coloca dentro de mim que tem problema. Segundo, eu me envergonho diante de Deus. Terceiro, eu me entristeço por ter cometido esse pecado, ou por estar tolerando esse pecado. Quarto, eu peço perdão a Deus. Quinto, eu me converto. Eu digo: Senhor, quero mudar de vida. Rejeito veementemente esse pecado. Rejeito veementemente esse pensamento. Rejeito veementemente essa atitude. Rejeito veementemente essa inspiração que vem na minha vida para poder ver certas coisas que não é para ver, para perceber certas coisas que não é para perceber, para me envolver com certas coisas que não é para se envolver. Isso é do mundo, isso é do pecado, não é do povo de Deus. Deus quer te abençoar, quer abençoar seu casamento, quer abençoar a relação que você tem com a sua família. Deus quer fazer isso, mas o texto começa com C. C. Eu luto com os meus pensamentos, meu irmão. Pensamentos que eu digo: eu não quero, eu rejeito, eu não admito, mas ele está lá. E a Bíblia diz que o pecado nos assedia de maneira tenaz. O que é tenaz? Constante. Não desiste. Mas aqueles que confessam, aqueles que buscam perdão, aqueles que se envergonham, aqueles que têm em Cristo
o seu maior aliado, esse será mais do que vencedor. E a vitória está para os que se humilham. A vitória está para os que se colocam diante de Deus. Você quer um avivamento hoje na sua vida? Pois Deus quer dar. Você quer se libertar do pecado? Pois Deus quer te libertar. O avivamento é para libertar, curar, salvar, aprumar, dar direção, proteger e dar condições para que você viva uma vida de abundância, que é a promessa de Deus. Mas muitos têm ouvido dizer sobre essa vida de abundância. Mas hoje, aqui e agora, o Espírito Santo está pronto a derramar sobre a sua vida esse avivamento. Avivamento não é meramente um sermão, ainda que nós possamos estar falando sobre ele. Mas avivamento é um comportamento. Avivamento é uma atitude. Avivamento é um condicionamento que Deus quer fazer para a tua vida, para que você viva plenamente tudo aquilo que Deus quer para você, já preparou para você, e que você e eu possamos estar sendo impedimentos. Nós temos que quebrar isso. Nós temos que destruir isso. E fazemos isso batendo no peito. Meu Deus, eu sou um pecador. Eu tenho sido o que não devia ser. Eu tenho pensado o que não devia pensar. Eu tenho sentido o que não devia sentir. Eu tenho feito o que não devia fazer. Eu tenho ido o que não devia ir. Eu tenho participado do que não devia participar. Eu tenho praticado o que não devia praticar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confesso que diante de Deus não há nada a esconder. Eu vou te pedir que você ore nesse momento. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Coloque isso diante do Senhor agora, meu irmão. Eis a oportunidade. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, busque agora o Senhor. O Espírito Santo está aqui agora para realmente gerar vida. E se você desejar ter essa conversão na sua casa, o comportamento que você tem tido com a tua esposa, o comportamento que você tem tido com a tua esposa, o comportamento que você tem tido com teus filhos, o comportamento que você tem tido com teus pais, o comportamento que você tem tido na sua vida profissional, meu irmão, minha irmã, o comportamento que você tem tido na igreja, omisso, não participativo, não levando essa relação com Deus de maneira séria, com a palavra. Nós vamos ver aqui só sobre isso nos domingos futuros. Com a oração, vamos ver só aí especificamente sobre isso nos domingos futuros. Meu irmão, hoje é dia de buscar arrependimento diante de Deus. Abra o seu coração. Tudo que o Espírito Santo trazer agora à sua memória, meu irmão, o Espírito Santo faz isso agora, vai trazer à sua memória. Tudo que ele trouxer à sua memória agora sobre sua atitude diante de Deus, confesse. Abra o seu coração. Peça perdão. Peça que Deus, na sua infinita misericórdia, não somente te perdoe, e Ele perdoará, se você for sincero, mas também que isso seja erradicado da sua vida, erradicado da sua família. Não ore para que Deus perdoe os outros integrantes da sua casa. Essa é a hora da tua hora com Deus. Não ore para que Deus venha cuidar do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo. Essa é a hora de cuidar de você. E Deus quer fazer isso aqui agora. E Deus já está fazendo isso aqui agora. Aleluia. Fico a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar, e o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo.
joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Oh, Deus. Eu sei que errei, Oh, meu Deus. mas vou recomeçar. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Te peço perdão, Tem misericórdia, porque somos preciso pecadores, Senhor. desse amor. Somos pecadores, eu sou um pecador, Senhor. Amado Pai Celestial, Eu quero ser mais hoje de manhã, meu Deus, o Senhor já me curou, já me libertou de tantas coisas ainda. de o meu Deus. Mas eu sei que o Senhor está fazendo isso aqui agora também, na minha vida, na vida dos meus conservos. Pura, purifica, meu Deus, limpa. Traz à tona, Pai, aquilo que precisa ser curado, lavado, eliminado da vida do seu povo, para que a tua bênção, o avivamento venha até nós, Senhor. Retira de nós, ó Deus, todo aquele pecado tolerado. Nós não toleremos nada que seja impuro, que venha transgredir a tua vontade, que venha perturbar a nossa vida, num relacionamento contigo, num relacionamento entre a família e na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Ouça a oração dos teus filhos nessa noite, a carta, Pai. O texto que nós lemos diz que se nós nos humilharmos, ó Deus, orar que nós estamos fazendo, o Senhor ouvirá, meu Deus. O Senhor ouvirá, papai. Ouça a nossa prece, meu Deus. Ouça a nossa oração, meu querido Deus. Tem misericórdia de nós, porque somos um povo de pensamentos impuros. Somos um povo, meu Deus, de sentimentos impuros, de atitudes impuras. Mas estamos, ó Pai, nesta hora, nos confessando e entregando, Pai, ao Senhor cada uma dessas circunstâncias e situações, para que haja, Pai, a purificação, a lavagem e a eliminação disso em nossas vidas. Porque nós queremos ver, ó Deus, o avivamento vir na vida de cada um, de cada família, de toda essa igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós clamamos por avivamento, nós clamamos pelo derramar do Seu Espírito Santo, nós clamamos, meu Deus, pelo poder do Teu santíssimo nome sobre nós, para quebrar, Pai, todo o sofismo, todo engano, toda a situação que está nos levando, ó Pai, a viver em pecado. Nós rejeitamos esses pecados em nossas vidas e pedimos, ó Deus, em Teu santíssimo nome, Espírito Santo, vem sobre o Teu povo, sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada família. E também, ó Pai, te suplicamos, seja extensivo àqueles que não estão aqui conosco nessa noite. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Aleluia. Se houver entre nós pessoas que sentiu realmente o toque do Espírito Santo e deseja ter um compromisso real com Cristo, quer entregar sua vida para Jesus, que ainda não o fez, se já o fez, mas não fez isso de maneira clara no seu coração, quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão que nós queremos orar. Alguém em nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus, para que a vida seja transformada. Aleluia. Alguém em nosso meio que esteve vivendo esse momento de oração e sentiu o poder do Espírito Santo tocar, receba o perdão, receba, meu irmão, essa oportunidade. Não saia daqui essa noite do mesmo jeito que você entrou.
Deus quer restaurar a sua vida, restaurar a sua família, restaurar o seu relacionamento com Ele. Deus está fazendo isso aqui agora. Não permita que você deixe passar esse grande momento de um renovo espiritual na sua vida. E renovo é nascer uma vida de um toco que estava sem vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar em pé. Quero orar com você mais uma vez para te despedir. Mas vai para a sua casa, vai para o seu quarto hoje. Continue esse tempo de conversa com Deus. Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar a sua família, Deus quer curar essa igreja. Mas se não houver arrependimento, se não houver choro, se não houver entendimento, sinceridade diante de Deus, isso vai demorar muito tempo. Mas nós estamos orando para que Deus possa fazer a obra que é Ele que faz. É Ele que convence do pecado, Ele que convence da própria justiça. E nós queremos que você seja esse servo, esse filho de Deus, sincero diante de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Que ela não fique nesse recinto, Senhor, mas que vá junto com cada pessoa que adentrou aqui. Que cada família aqui essa noite, papai, possa levar essa palavra para dentro da sua casa. Cura, liberta, salva todos os integrantes, pai, todos os participantes desse culto, dessa igreja, extensiva a todos os nossos familiares que não estão aqui, papai, em nome de Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê esse avivamento e a sua paz. Que as infinitas misericórdias dele se renovem a cada manhã na tua vida, na tua casa, onde você estiver, lembrando você que você é um filho, uma filha de Deus para viver o avivamento. Que o Senhor coloque no seu coração o desejo inflamado por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.